Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Inspirando Equipes. O meu nome é Regina Scanfella e eu ajudo equipes a atingirem 100% dos seus desafios. E um dos desafios de um empreendedor é ter lucro. Então, vamos ajudar com base nas equipes ao empreendedor ter mais lucro, tá? Bom, o tema de hoje, então, é como fazer para aumentar a produtividade da sua equipe sem ter que abrir mão do tempo livre. Por que que eu falo isso, gente? Porque uma das coisas que o pessoal reclama nas pesquisas, eu faço pesquisas e tudo, e uma das coisas que os empreendedores me respondem é que a equipe não produz, que não é produtiva, quer aumentar a produtividade. Então, eu fiz um levantamento dos temas, né? E um deles que foi falado foi sobre a produtividade. E realmente, para quem é empreendedor, ter uma equipe produtiva não tem coisa melhor, né? Porque quando a equipe é produtiva, a empresa vai muito bem. Ela é mais produtiva, vende mais, os clientes ficam mais satisfeitos, mais felizes, a equipe está mais motivada, a equipe é mais colaborativa, um sempre ajudando o outro. Então, vale a pena a gente investir em algumas coisas na nossa empresa, ou você, né, investir na sua empresa, na sua organização ou na sua equipe, para você ter um melhor resultado, maior produtividade e maior lucro. Tá certo? Tá bom? Bom, a gente fica pensando, né? Poxa vida, eu já ensinei isso para o colaborador, já falei como que ele tem que fazer alguma atividade, mas não vai, a equipe não anda, parece que vira e mexe, tá, volta no mesmo caminho, na mesma solução que não teve solução mesmo, não tem a produtividade que a gente quer, né? O pessoal desanima, infelizmente, a gente sofre com isso, né? A gente até fala, ai, gente, essa equipe, a hora que tiver trabalhando direitinho, eu vou poder sair fora, curtir um pouco, né, meus momentos com a família, resolver algum outro problema, fazer um investimento, né, visitar um imóvel, visitar um parente. Então, às vezes, estou querendo comprar alguma coisa, você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, você tem que ir lá ver, vocês não vão ver tudo pela internet, né? Só que aí, quando a equipe não está engajada, você não consegue sair dali, né? A produtividade da equipe é muito importante para você ter seu tempo livre. E sempre eu estou falando nesses assuntos, porque, gente, vira e mexe o assunto volta, porque uma coisa dentro de uma organização é uma engrenagem, eu já falei isso algumas vezes. É uma engrenagem. Então, a gente precisa, o empreendedor precisa estar com a equipe produtiva para ele poder sair fora um pouco. Mas para a equipe estar produtiva, tem algumas atividades que precisam ser feitas, né? O que que a gente precisa fazer para a nossa equipe ficar mais produtiva? O que que é a produtividade, né? O que que é a produtividade? A produtividade ela são as atividades que são feitas. Ela pode ser baixa produtividade ou alta produtividade. A gente também pode falar em desempenho, né? O desempenho, o maior o desempenho do pessoal, da equipe, dos colaboradores, maior a produtividade, tá? Agora, para ter um maior desempenho, para ter uma maior produtividade, o empreendedor ou líder de equipe, ele precisa tomar algumas atitudes, tá bom? Muita coisa eu já falo aqui, tá? E eu vou repetir e não tem o que fazer, gente. Tem que ser repetitivo porque o assunto volta, vira e mexe, volta naquela mesma coisa que parece que é diferente, mas olha, feedback interfere na produtividade, comunicação interfere na produtividade. Muita coisa que eu falo aqui tem tudo a ver. É uma engrenagem, como eu falo, tá bom? Então, por isso que eu preciso repetir as coisas, tá bom? Vamos ver se com essas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver se o pessoal entra no eixo
e resolve atuar de acordo, né? Enfim, o que o empreendedor precisa fazer? Primeiro de tudo, qual que é a relação da comunicação com a produtividade? Primeira coisa, o que tem a ver a produtividade com a comunicação? Uma coisa, outra coisa, gente? Será? Será que é diferente uma coisa da outra? Será que uma coisa, como eu disse, é uma engrenagem sempre na organização? Então, sempre que você comunica a sua equipe, você tem que comunicar de maneira clara, transparente, tá bom? Isso eu falei no vídeo que eu falei sobre a comunicação. E eu sempre tenho que falar isso, gente, porque ninguém tem bola de cristal para saber o que passa na cabeça do líder ou do empreendedor, tá certo? E a forma com que se fala com a equipe também dá muito resultado, para positivo ou negativo, vai depender de como é que você fala com seus colaboradores. A comunicação, então, é primordial, tá? Você estabelece meta. Se você não comunica com a sua equipe qual é a meta, como é que vocês vão alcançar a meta, quais são as soluções, ou pede sugestões para eles, se não tiver essa comunicação, como que eles vão saber? Estabeleça metas, tá? Primeira coisa, o planejamento é primordial. O planejamento, você tem que planejar o que você vai. Esses dias eu falei, né? No fim de semana, você já organiza como vai ser a semana, já planeja. E uma das coisas que você tem que planejar é a comunicação. Como que você vai se comunicar com a sua equipe? Então, na comunicação, a gente define, por exemplo, uma coisa que eu falei aqui, define uma meta ou as metas da sua organização. Qual é a meta? Qual é o objetivo que você quer atingir? Para você atingir aquele objetivo, o que você tem que fazer? Qual que é a sua meta? Tá certo? E aí, você definiu a meta. Então, por exemplo, eu quero aumentar o faturamento em 10%. Sua equipe tem que saber qual que é o faturamento hoje. Independente, às vezes você não gosta de falar de faturamento. Gente, se vocês quiserem a colaboração da equipe, como que eles vão saber se está chegando perto da meta ou não? Tem que falar o faturamento, tá bom? Por isso que a contratação das pessoas é primordial. Quando você vai contratar alguém para sua equipe, você tem que ser bem claro e tem que saber quem você quer. Quais são os objetivos que você quer atingir, se a pessoa tem o perfil que você precisa, tá certo? Porque se é uma pessoa que não tem o perfil, que não tem nada a ver com os valores da sua organização, que os valores dela são outros, ela não vai te ajudar em nada, ela só vai te dar trabalho, tá? E aí ela fica desmotivada e você fica desanimado também, ou desanimada, tá bom? Então, primeira coisa é na contratação. Se a sua equipe já está contratada, você não vai mexer na equipe e você demitir alguém, o custo é mais caro do que você fazer uma transformação nessa pessoa. Então, vamos trabalhar para transformar essa pessoa, tá bom? Então, a comunicação sempre vai ser a primeira coisa que é o mais importante numa organização, tá? A gente saber os valores e comunicar os valores, tá certo? Quando a equipe sabe onde ela tem que chegar, onde que a organização quer que ela chegue, e ela tem orgulho de trabalhar naquela organização, ela vai fazer de tudo para que a organização seja uma organização de sucesso. Então, você estabeleceu as metas. O que você tem que fazer depois que você estabelece as metas? Comunicar essas metas, porque só você saber, ninguém vai saber e ninguém vai atingir meta coisa nenhuma. Então, você tem que comunicar. Comunica a meta, mas fala de onde surgiu essa meta, tá bom? Tem jeito certo de definir meta. Eu já falei que eu vou falar sobre isso aqui e eu vou falar mesmo, mas só que hoje não vai ser sobre como definir uma meta, tá bom? Mas você definiu a meta e aí comunicou. E como é que você comunica a meta? Você comunica a meta falando para o pessoal qual é o objetivo da organização, quais são os resultados dos anos anteriores ou dos meses anteriores, os resultados que você tem aí,
anteriores, tá? Quais foram os resultados, por que que precisa crescer, tá bom? Vamos supor que você quer aumentar o faturamento em 10%. Por que é que você quer aumentar em 10%? Ou 20%? Por que é que você quer aumentar em 20%? Qual a expectativa da organização? E o que é que a equipe ou cada um vai receber em troca de aumentar o faturamento? Vai receber só tapinhas nas costas? Como que ele vai ter orgulho de uma organização que ele só ganha tapinhas nas costas, enquanto os colegas deles que trabalham em outras organizações estão ganhando tapinhas nas costas e dinheiro no bolso também? Então, gente, vocês querem aumentar o faturamento em 20%? Que é que custa uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses você fazer um incentivo, dar um incentivo para sua equipe? Olha, pessoal, se a gente atingir a meta daqui um ano, eu vou dar para vocês daqui um ano, então, 2% do faturamento extra que a gente teve. Então, se o faturamento hoje é 100 e eu conseguir atingir 120, qual é o problema de eu dar 4 para o meu pessoal e ficar com 16 para mim? Qual é o problema, gente? Aumentou 16. Desconsidere esses 4. Qual é o problema de você dar 2% para o pessoal? A gente não pode ser ganancioso desse jeito. Não é que eu estou falando que você seja ganancioso, tá? Mas a gente tem que pensar que para a gente ter um faturamento maior, as pessoas só vão trabalhar mais se elas tiverem alguma motivação, gente. Não é só motivação em dinheiro, tá? Você pode motivar a sua equipe também dando treinamento. Você junta um pacote de coisas. Eu já fiz live sobre isso aqui, tá bom? Então, olha, pensa no custo-benefício, que é você aumentar lá, fazer uma remuneração variável para o seu pessoal. É muito importante isso, tá bom? Eu não vou ficar querendo convencer vocês. Vocês precisam analisar o que é importante para vocês, tá bom? Mantenha seu pessoal motivado, tá? Envolva eles em projetos, coloque o pessoal nos projetos que você tem aí, metas. Você tem uma meta de fazer uma atividade diferente, nova, implantou um sistema na sua empresa. Tem que ensinar o pessoal como que mexe nesse sistema. Tem que dar treinamento. Não fala assim, faça. É capaz de eles estragarem as coisas, colocar informação lá que não é para colocar, tá certo? Então, sempre que tem alguma novidade, tem que treinar o pessoal. E com isso, o pessoal vai ficando mais motivado. Então, os objetivos, as metas têm que ser comunicadas para o pessoal, tá? Outra coisa, gente, que é muito importante, assim, empresas pequenas pode ser que não tenha essa condição, mas hoje em dia não está tão difícil. Quanto mais tecnologia você coloca na sua organização, menos tempo você tem que abrir mão de coisas para fazer para você colocou uma tecnologia nova lá. No começo tem toda adaptação, é natural que o pessoal se engane, que eles façam errado, no começo é natural, mas a hora que eles aprenderem, o tempo que eles vão economizar no trabalho que eles fazem, vamos supor, vou dar um exemplo uma coisa de sistema, tá? Mas é um sistema simples. Se você trabalha numa organização que é do ramo financeiro, hoje em dia não existe mais, mas antigamente o pessoal fazia o quê? Tudo no caderno, tudo anotando, fazendo à mão, tá? Hoje em dia você tem um sistema, um computador para o pessoal trabalhar, você ganha muito tempo, tá? Se você tem o sistema, aí tem lá o Excel, gosto muito do Excel, toda vez eu falo do Excel, tá? Mas a gente tem outros sistemas também, tá? Mas vamos falar do Excel, que é simples e todo mundo conhece. Todo mundo, provavelmente todo mundo conheça, né? Geralmente empreendedor conhece. O Excel é uma planilha, são planilhas que você consegue fazer cálculos, tá? Facilita muito. Você pode escrever texto também, não é o ideal, mas dá para você fazer muitos controles pelo Excel, inclusive com texto, e ele faz cálculo. Não é você que tem que fazer a soma, ele faz a soma e você consegue fazer fórmula para atingir várias colunas, várias linhas. Você consegue, tem muita coisa interessante no Excel que pode te ajudar a agilizar o processo. Mas eu falo do Excel, mas tem outros sistemas também que você pode implantar na sua organização. Por exemplo,
Uma organização, um sistema que eu comecei a mexer há pouco tempo, eu falo aqui de vez em quando, é o Trello. Mas também tem o Monday, monday.com, que também é um sistema onde você consegue organizar melhor as atividades, controlar prazo, tá bom? Isso é primordial, gente, porque às vezes a equipe fica na cabeça, às vezes, o prazo e acaba se esquecendo do dia, tá? E esses sistemas, o Trello, o Monday.com, eles vão falando para você, ó, sua tarefa tem que ser executada, o prazo é tal. Aí, se tem um comentário, alguma coisa, ele põe lá um sinalzinho vermelho dizendo que tem um comentário, alguma coisa. Isso não é cobrança, é só um aviso, tá? E esses sistemas, eles não têm custo. Se você quiser mais avançado, aí tem custo. Mas você pega o básico lá, não precisa gastar R$1, gente. É só implantar o sistema, tá bom? O Trello eu tô usando faz pouco tempo e ele tá me ajudando bastante. Eu tô conseguindo cumprir os prazos, tá? Porque é coisa nova. No começo foi um sufoco. Mas agora tô cumprindo meus prazos, tô feliz já. Ainda tem ajuste, mas isso é natural com todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, você que é empreendedor, implante sistemas, fornece ferramentas que vão agilizar o processo e com isso a sua equipe vai ser mais produtiva. Outra coisa que vocês podem fazer, aí você tem o sistema, você deu uma atividade, tá lá no sistema, a pessoa sabe que tem aquela atividade. Aí depois você vai, pega o seu telefone e liga o seu interfone, né, o ramal, e liga lá para a pessoa. Ou você sai da sua mesa e vai na mesa daquela pessoa e pede uma outra atividade. A pessoa vai achar que aquilo é mais importante. Então você precisa ser claro com ela. Falei lá da comunicação. Primeiro você faz esse, depois você faz aquele, tá bom? É assim. Lembram que eu falei outro dia que veja os 2 minutos. Se a atividade vai demorar menos do que 2 minutos, dê prioridade, tá? Porque daí é uma coisa a menos para você fazer. Faz o mais rápido primeiro, a menos que você tenha alguma coisa com prazo e que demande muito tempo e você precise se engajar naquilo. Se for 2 minutos, é uma coisa. Agora, se você for ver, esse é 2 minutos, esse é 10, esse é 15, aquele é 2 horas, fica atento, tá bom? Veja se tem mais gente que pode ajudar, tá bom? Faz assim, para conseguir. As equipes, quando elas estão engajadas, gente, a produtividade é alta. Se elas têm um extra ainda, pode ter certeza que o seu faturamento, ao invés de 100 ir para 120, ele pode ir até para 130, porque o pessoal vai falar assim, nossa, mas se eu conseguir fazer ir para 130, os 2% de 20 é 4, os 2% de 30 é 6. Então, vejam lá, tá? E aí, 30 menos 6, 24, ao invés de 16, tá certo? Olha só. Bom, mas isso tem que avaliar, porque às vezes não dá para atingir os 30%, tá? E às vezes também falar de faturamento, mas às vezes é melhor falar em lucro, tá? Ou redução de fazer uma redução de despesa, outra meta para aumento do faturamento, tá bom? A redução de despesa é muito importante também, certo? E aí, com isso, redução de despesa, aumento do faturamento, aumento do lucro. Porque não adianta, às vezes tem uma despesa que ela é importante, mas tem despesa que você pode cortar mesmo, tá? Tem a despesa inteligente que eu falo, né? Que é, por exemplo, investir em treinamento é um gasto que você tem e que a pessoa vai ser mais produtiva. Então, é uma despesa inteligente essa. Aí, você dá a ferramenta, dá infraestrutura para o seu pessoal, tá? Deixa eles trabalharem num ambiente agradável, produz, faça reuniões, eu sempre falo das reuniões aqui. Olha, gente, como a reunião é importante, tá? O pessoal produz mais, eles podem falar, ontem eu falei de reuniões aqui no feedback, você vai fazer uma reunião de 1 hora, deixa o pessoal falar 45 minutos, 10 minutos você faz pergunta e 5 minutos você dá a palavra final, tá certo? Isso eu falei ontem aqui. Quando você dá a ferramenta para eles trabalharem e dá a infraestrutura, dá os recursos, dá o sistema, o pessoal trabalha muito melhor, é mais rápido. Às vezes o sistema novo, eu já falei, às vezes o sistema novo eles demoram mais para pegar, mas depois que eles pegam, e aí você tira as distrações de perto deles, tá, gente? Não seja você distração para eles, tá?
Porque às vezes a gente tem aquelas pessoas que ficam toda hora perguntando, isso toma tempo da gente. Eu me lembro uma época que eu mudei de atividade e a pessoa que foi fazer a minha atividade, ela ficava direto perguntando. E mesmo assim, não tem problema nenhum, porque a pessoa está aprendendo, mas quando ela nunca aprende, alguma coisa está errada, né, gente? A pessoa, uma hora, ela tem que aprender. Se passa um ano lá, a pessoa todo dia está perguntando a mesma coisa, tem que ver qual que é o problema dessa pessoa, o que ela não está conseguindo entender, tá certo? Tem gente que é insegura, vê o que é o problema da pessoa, agilizar o fluxo de trabalho. Ah, gente, uma coisa que ajuda bastante na produtividade é assim, quanto mais relatório você dá para o pessoal fazer, mais tempo eles vão ficar usando da produtividade para fazer relatório. Então, avalia se esse relatório é realmente importante, se ele vai agregar alguma coisa, porque se é um relatório para fazer e colocar dentro da gaveta, gente, elimina, tá? Tem que avaliar a importância de fazer esse relatório. E tem organizações que tudo que é relatório, chega uma hora, gente, que é tanto relatório que você não consegue produzir nada, atividade, fim mesmo, não sai, tá bom? Então, fica atento, os relatórios são importantes? Se são, mantém. Esses relatórios que são importantes, todas as informações que estão neles são importantes? Porque se tiver informação que não seja tão importante, tira uma coluna dali daquele relatório, uma linha, tá certo? Tira uma questão, tá? Às vezes esse relatório, ele era feito manualmente e agora uma outra área da organização implantou um sistema. Para que você vai fazer o relatório manual, tá? É bom? Pode até ser, mas gente, hoje em dia, tá? No começo, vou falar, às vezes no começo é até bom a gente continuar fazendo no manual mesmo, no começo. Até a hora que a gente tiver certeza absoluta que o sistema está em ordem, funcionando, que não vai dar problema, então aí sim a gente pode abrir mão do caderno. Eu tenho uma colega de trabalho, ela trabalha no financeiro da organização, tá? E uma vez eu conversei com ela e ela falou assim: eu tenho o meu, eu não lembro como chama, gente. Aqui é o fluxo de caixa, ela fazia na mão, borderou. Ela fazia tudo na mão e fazia no sistema também. E uma vez ela comentou comigo: gente, eu trabalho aqui há tantos anos, eu comecei a fazer na mão e eu continuo fazendo na mão. E se dá problema no sistema, eu tenho tudo lá na mão. Gente, sistema pode dar problema mesmo. Mas era uma coisa que não acontecia toda hora, tá? Dá problema no sistema, você perder informação, não é toda hora que dá esse tipo de problema. Então, pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, reduz as tarefas desnecessárias, eu já falei aqui. Pergunte a si mesmo, será que cada formulário... É isso mesmo que eu falei aqui, tá? Precisa realmente ser feito aquele formulário? Precisa ser realmente feito aquele relatório, tá bom? Peça para a equipe dar sugestão de melhoria. Às vezes você não tem ideia do que pode ser feito para agilizar o trabalho deles, mas eles ali no dia a dia, eles sabem. Olha, isso aqui a gente está fazendo à toa. Ou isso aqui, essa informação específica desse relatório, não serve para nada. Tira ela. É uma coisa a menos para a pessoa ter que preencher, tá? Veja, então, se tudo é necessário, se tem alguma coisa que pode reduzir. As reuniões regulares não são reuniões que são sem fazer reunião por fazer reunião. Fazer uma reuniãozinha por semana, ou 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, para ver como vai ser o dia, como foi o dia, tá bom? Ou faz de manhã ou faz à tarde, tá? De manhã, geralmente, o pessoal faz para organizar o dia. Se faz todo dia de manhã, se vai fazer mais 5 minutos à tarde, aí deu tudo certo? Não, deu algum problema? Podemos mudar alguma coisa? Daí no dia seguinte a gente revê, tá bom? E faz reuniõezinhas de 5, 10 minutos, gente. Não vai ser 5, 10 minutos. Essas reuniões de 5 minutos, às vezes, elas viram uma produtividade, que é uma beleza. Não dá para você fazer reunião de 2 horas todo dia, mas o que são 5, 10 minutinhos? Tá bom? Veja lá, então, se vale a pena, tá? Reuniões. Reduzir relatório. Olha, eu tô falando tudo, já falei. Uma coisa que eu falei ontem aqui, pessoal. Feedback. O pessoal, como eu falo, às vezes o feedback, ele é tão bom,
que a pessoa se sente, que a pessoa sente que ela é vista, que o trabalho dela tem valor, gente, é importante dar o feedback, tanto o positivo quanto o negativo, tá bom? Veja lá, feedback, falei aqui como faz. Primeiro, isso já falo faz tempo. Primeiro você fala o que está indo muito bem. Depois o que fala, qual é a oportunidade de melhoria. E depois você motiva essa pessoa. Olha, sei que você vai conseguir, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Falando de novo isso. Outra coisa que vocês podem fazer é... Bom, falei já aqui, né? Participação nos resultados é bom. Dar treinamento para o pessoal, bônus também. As metas são muito importantes. E não é aquela meta que você fala assim, eu quero isso. Conversa com o pessoal, deixa eles falarem, tá? Se eles têm condição de colocar a visão deles para você, pode ter certeza que a produtividade, eles vão estar mais motivados. Se eles são ouvidos, gente, eles vão fazer. Podem ficar tranquilos. Agora, se o seu faturamento é 100 e você quer um faturamento de 200, fala, eu quero 200, e você não dá a tecnologia para eles fazerem a atividade mais ágil, agilizar mais. Você não dá uma ferramenta para um computador bom para eles, que é aquele computador que toda hora trava. Não dá, gente. Tem que pensar, custo-benefício, tá? Você não faz reunião, você fala assim, ó, a meta é tanto, ponto final, eu quero que todo mundo vai fazer. Não explica por quê, não explica como vai fazer, não implanta nada de diferente. Gente, não dá. Se eles não tiverem motivação, você não vai atingir 100, 200, tá? Não atinge, não adianta. Dê treinamento, já falei aqui, sempre vou falar. Que você puder treinar a sua equipe, sem medo, viu, gente? Eles vão começar a sentir orgulho da organização onde eles trabalham, que é onde você está. E aí eles vão se engajar e esse faturamento vai aumentar. As despesas vão diminuir. É você colocar meta para eles. Meta atingível, gente. Olha, tem meta que a gente sabe que não vai atingir por mais que você queira. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, é uma empresa grande. E a nossa unidade aqui, ela é uma unidade pequena, tá? Em comparação com as de São Paulo, obviamente, né? Bragança Paulista é minúscula perto de São Paulo. E a nossa meta de ouvidoria era... Teve uma época que a meta era 5 ouvidorias por ano. Gente, 5 ouvidorias por ano, a gente até tentava. Mas a gente tinha 10, 15, eles queriam que a gente fosse para 8. Não adianta, gente. Tem coisa que a gente tem que ser realista. Não adianta. Você coloca uma meta de 5 ouvidorias para uma empresa que atende uma cidade inteira com mais de 100 mil ligações. Aliás, bem mais, porque a gente atende uma região inteira. Ter 5 ouvidorias, gente, não dá, tá bom? Então, veja lá, meta tem que ser atingível. Atingível a meta, gente. Porque se o pessoal não atinge a meta, pode esquecer, tá? Bom, outra coisa que a gente tem aqui para falar, tem organizações, não são todas, mas que tem restaurante dentro da organização. Já conheço algumas que têm. E se não tem, que tem algum convênio, alguma coisa que a pessoa possa se alimentar. Tem uma copa para a pessoa levar marmita. Se você tiver uma condição puder proporcionar para o pessoal um restaurante ali, um self-service para o pessoal dentro da sua organização, vale a pena fazer esse investimento, porque o pessoal vai ali, come rapidinho, às vezes eles estão preocupados com a produtividade, eles têm aquela meta, que eles estão sabendo que eles têm que trabalhar mais tempo naquilo, eles vão, almoçam, bate um papo rapidinho e já volta a trabalhar, certo? Ao invés de sair para a rua, 2 horas de almoço, tudo é negociável, gente. Se eles têm que fazer alguma outra coisa no horário de almoço, eles têm 2 horas de almoço, eles querem ir no banco, por exemplo, e o horário deles é 2 horas, esse tempo dá para eles irem? Agora, se eles não têm nenhuma atividade para fazer, e eles vão no restaurante de fora, e fica depois 1 hora batendo papo, assim, jogando papo, conversa furada, lógico, é o horário de almoço deles, eles almoçam lá em 1 hora ou meia hora, que seja, e depois, se eles quiserem, eles tendo 2 horas de almoço, eles quiserem cumprir o horário de almoço deles inteiro,
Se eles não tiverem nenhuma motivação para voltar para a empresa, pode ter certeza que eles vão ficar lá batendo papo, que é muito gostoso, né? Quem não gosta de conversar, tá? Então, veja essa prioridade. Se você puder alimentar esse pessoal, alimente, tá bom? Tem uma outra ferramenta que você pode implantar, que é mensurar o tempo para fazer atividade, tá bom? Então, quanto tempo está demorando para fazer atividade? Não é quantos minutos, tá, gente? Você deu uma atividade que é para fazer de um dia para o outro, como que tá? Vai lá, eu falo para vocês, de vez em quando eu falo aqui, ó, você deu uma atividade que tem um prazo lá de 2 dias para executar, deu um dia, e aí como que tá? Você tá conseguindo fazer? Tá com alguma dúvida? Tá com alguma questão que você queira tirar alguma dúvida? Posso te ajudar em alguma coisa, tá? E aí, você vai conseguir executar dentro do prazo? Você precisa de ajuda com outra pessoa da equipe? Se coloque à disposição, gente. Vocês vão deixar a pessoa mais tranquila em relação a isso. Não é aquela pegação no pé. Eu já falei, você não fez nem metade ainda, já passou um dia inteiro. Gente, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, tem alguns estudos que foram feitos, eu achei aqui o papel, alguns estudos que foram feitos em universidades, tá? E também em outras, como que é? Tem uma associação americana de psicologia, tá? Eu falo em português, porque se eu for falar inglês aqui, não dá, tá bom? Então, alguns estudos que falam algumas coisas que eu falei para vocês aqui, tá? Então, uma das coisas que ele fala a tecnologia é uma aliada importante para aumentar a produtividade da equipe. Pensa nisso, a tecnologia. Se você tem condição de colocar uma tecnologia nova na sua organização, pesquisa, vai atrás, tá? Às vezes o custo-benefício vale a pena, avalia. Outra coisa é a meritocracia e a produtividade da equipe. Vocês viram, ó, eu falo para vocês, a meritocracia vale a pena você, ó, tem estudo de fora, até isso eu já sabia, eu pesquisei e eu confirmei isso, eu fico feliz, porque é coisa que a gente já sabe, né? Então, tem gente que é empreendedor que não se atentou ainda da importância que é cada colaborador da sua equipe. Cada colaborador tem lá, eu falei esses dias aqui do vaso rachado, né? Que cada um tem o seu valor. Se você não sabe a historinha do vaso rachado, do pote rachado, vai lá nas minhas historinhas que vocês vão ver, tá bom? Tá lá no YouTube. Bom, a meritocracia é produtividade, depois o consenso às vezes não é bom, tá? Quando você faz uma reunião com muita gente e entra assim um consenso, e aí não se fala mais nisso, às vezes tem isso daí pode acabar com a criatividade, com a inovação do pessoal, a motivação, tá? Porque numa equipe sempre tem o pessoal que tem um perfil de maior liderança. E aí ele acaba falando, a pessoa mais introspectiva, ela não fala tanto, mas ela acaba se fechando e depois ela fala, ah, não adianta, eu não vou falar nada, tá? Então, aí ela acaba que ela não produz o que ela poderia produzir, tá bom? Pressão na medida certa, tá bom? Olha lá, pressão na medida certa. Gente, vocês estão lá com aquela atividade para fazer em um mês, por exemplo. Aí deu lá 15 dias, a equipe não concluiu. Você pode chegar e falar, gente, eu estou preocupada, porque olha aí, a gente tem essa tarefa para executar, a gente tinha um mês para executar. E eu estou vendo aqui a produtividade, em 15 dias a gente não executou a metade. Então, eu estou preocupada, como que vocês acham que a gente pode fazer para conseguir atingir a meta? Conseguir fazer esse relatório dentro do prazo, atingir o nosso objetivo? Como que coloca isso para eles? Se você coloca essa sua preocupação de um jeito mais ameno, pode ter certeza que o pessoal vai procurar um jeito de fazer, tá? Adianta você falar assim, olha, tem 15 dias, se não atingir em 15 dias, pode ter certeza que eu vou cortar o seu salário, ou cortar o salário não pode, né? Mas vou tirar a sua função, às vezes você é gerente, vai voltar a ser técnico, por exemplo, numa organização. Isso já aconteceu na minha. Dá resultado? Dá. É motivador? É. Mas, gente, você trabalhar assim, ninguém merece, tá? Porque o resultado, às vezes, você não consegue mesmo atingir e não é por responsabilidade daquela pessoa
que não foi que atingiu e você acaba prejudicando aquela pessoa, tá? Tem histórias e histórias aí que eu posso contar para vocês de pressão na medida errada e na medida certa também, tá? Seja sutil, dê atenção pro pessoal, seja objetivo e sem desespero, tá bom? Sem desespero, porque às vezes você tá lá, ai, 15 dias, não vou conseguir. Presta atenção, às vezes você ficar assim é pior, tá bom? Conversa com o pessoal. Acabe de vez com aquela ideia do profissional multitarefa. Gente, a multitarefa parece que aumenta a produtividade, mas não aumenta a produtividade coisa nenhuma, tá bom? Olha, esse estudo que eu falei para vocês da Associação Americana de Psicologia, a multitarefa reduz em 40% a produtividade. Por quê? Porque a pessoa ela perde o foco, ela não está focada em uma atividade só. Então, esse negócio de multitarefa, toma muito cuidado. Olha lá, funcionário camaleão. Tem que tomar cuidado com o funcionário camaleão, né? Então, presta atenção. Deixa o pessoal fazer uma coisa de cada vez, tá? Coloque as prioridades, prioriza as atividades, tá? Conversa sempre com o pessoal, como é que pode ser feita aquela atividade. A conversa com o pessoal, aquelas reuniõezinhas, ou chamar o pessoal na sala. Gente, vocês não têm noção de como a equipe fica motivada. E aí, você junta tudo que eu falei hoje na nossa live, ainda com aquela coisinha que se chama dinheiro no bolso, gente, vocês podem fazer o que quiser. Aquela equipe vai vestir a camisa e ela não vai te abandonar. Tem gente que tem medo de falar, olha, meu faturamento foi 100, eu quero aumentar para 130. Então, se você não pode falar isso, como que você vai falar para eles aumentarem o faturamento se eles nem sabem qual é o faturamento? Então, não tenha medo de falar, tá bom? Não tenha medo, mas porque quando você vai falar de faturamento, você fala também as despesas que você tem, tá? Olha, a despesa foi tanto, tanto, tanto. Por quê? Porque senão eles vão falar, nossa, só tem faturamento, porque tem colaborador que é sem noção, gente. Tem colaborador que, infelizmente, é sem noção. Não são todos, mas sempre tem um outro que acha que o faturamento é tudo, que não tem despesa, né? Que aquele faturamento de 100 é 100 no bolso do dono da empresa. Então, tenha clareza quando você conversa com o pessoal. Tenha clareza com o pessoal, não tenha medo de falar faturamento, vai firme, deixa o pessoal ter orgulho de trabalhar na sua organização. Eles com orgulho, gente, ninguém segura uma equipe que tem orgulho de trabalhar no local, tá? Eles vão se engajar e os seus 30, você dá lá 2% para eles vão trabalhar para você ter 40, tá? Se você der tecnologia, infraestrutura e tudo que eu falei, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente falou sobre como fazer para aumentar a produtividade da sua equipe sem ter que abrir mão do tempo livre. E por que eu falei sem ter que abrir mão do tempo livre? Porque quando você implanta essas coisas, faz essas reuniões rápidas, aumenta a produtividade e você já deu autonomia para o pessoal. Então, você dando autonomia para o pessoal trabalhar, eles sabem a meta. Eles não vão ficar toda hora indo lá na sua sala perguntar. Você não é mais centralizador, porque você tem visto todas as minhas lives aqui. Tô raciocinando coisas aqui, porque o meu script ficou pela metade hoje. Então, tô lembrando das coisas que eu falei. Então, quando você dá autonomia para a equipe, eles vão executar com criatividade, vão inovar, tá? E se você abriu as portas, fala assim, ó, se tiver algum problema, alguma dúvida, quiser tirar uma ideia, trocar uma ideia, né? Vamos conversar? Eles vão chegar na sua mesa, vão falar com você, falar, ó, tô pensando em mudar tal coisa assim, assim, assado, o que que você acha? E você vai dar a sua opinião final, tá bom? Naquelas reuniões que eu falo para vocês fazerem com frequência, tá? Bom, pessoal, então, olha, por hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, divulga isso para os empreendedores que vocês conhecem. Se vocês acham que pode ajudar, divulga mesmo, gente. Divulga, porque isso daí ajuda o pessoal. Tem muita gente hoje que não tem noção do que fazer. Tá lá num perrengue, sofrendo na organização e trabalhando
e aí você está vendo que o seu colega, seu companheiro ali da outra organização, ele está passando um apuro que é por problema de comunicação, ou que ele quer aumentar a produtividade da equipe dele, e você acha que esse vídeo pode ajudar? Divulga, gente. Isso daqui é de graça, não estou cobrando nada. Pode divulgar, tá bom? Curte, compartilha com o pessoal, fique à vontade. Faça comentários. Se você tiver algum assunto que você tenha dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, tem lá os comentários no YouTube, no Facebook, que vocês podem colocar o comentário, que essas plataformas me avisam quando tem comentário, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês queiram comentar, alguma coisa que vocês achem que eu posso melhorar também, pode colocar lá, não tem problema nenhum. Agora, não vale somente fazer assim, ó, colocar aquela mãozinha assim e não falar por que tô assim. Se for só isso, eu perguntar e ninguém me responder, eu vou falar assim, acho que a pessoa só queria colocar que não gostou. Mas não sei do que ela não gostou. Esse é o meu jeito e eu vou tentar melhorar, eu tenho tentado e vou continuar tentando, vou continuar estudando, tá? E vamos ver se a gente consegue aumentar minha live aí para ter mais pessoas assistindo, tá bom? Então, próximas vezes, gente, se vocês virem que tá começando a live, agora eu não vou pedir para vocês chamarem ninguém para entrar na live, porque eu tô terminando agora, já deu 45 minutos, tá? Então, veja lá, se vocês acham que vale a pena, divulga isso pro pessoal, chama o pessoal para vir aqui. Amanhã eu vou pedir para vocês fazerem isso já quando eu começar, tá bom? Para lembrar vocês, tá? E outra coisa, quando vocês curtem, compartilham, fazem comentários, as plataformas entendem que o conteúdo é importante, é relevante. Aí, isso daí, eles acabam colocando lá nas pesquisas do Google, que é o meu sonho de consumo, tá? Eu tá lá nas pesquisas, tá bom? Isso sem eu precisar me preocupar com essas pesquisas, ela vai aparecer lá, tá? Então, conto com vocês também, tá bom? Façam isso para mim, se vocês quiserem, lógico, se vocês acharem que vale a pena, tá bom? Então, ó, pessoal, eu tô terminando a live agora. Quem chegou agora, essa live vai ficar disponível, ela vai para o YouTube, ela vai ficar lá no Facebook também. Podem entrar nos meus canais, vai estar lá Regina Scanfella, inspirando equipes, tá bom? E quero lembrar vocês que eu tenho um canal no Telegram, que se vocês quiserem, lá eu coloco sempre alguma coisinha, quase todo dia eu coloco algum assunto, tá bom? Que é coisa que é fora dessas lives que eu faço. Lá eu coloco alguma coisinha para motivar o pessoal ou para ajudar a pessoa a se centrar mais, a ficar mais focada, tá bom? Então, fiquem à vontade lá no Telegram, é canal da Regina Scanfella, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada de coração mesmo. Ó, um coraçãozinho para cada um de vocês. Adoro ver minha live com bastante gente, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Ah! Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, beijão, tchau.